Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Jurisprudência, o canal que pretende trazer para vocês as novidades e informações mais relevantes do mundo jurídico. Bom, o tema que eu resolvi trazer essa semana não foi bem um tema, é uma dúvida, né? Que muitas pessoas vieram me perguntar depois de alguns vídeos que eu fiz, sobre como que funcionava, como fazia para entrar com a ação, quanto tempo demorava, qual era o valor que tinha que ser pago, enfim, várias dúvidas vieram até mim. E aí eu pensei e falei assim, poxa, se várias pessoas vieram me perguntar, é capaz que muita gente também tenha esse tipo de questão a ser resolvida. Então, é esse o tema que eu vim falar aqui essa semana com vocês. Bom, primeira dúvida mais importante que quase todo mundo vem me perguntar. Assim, o meu problema ele não é tão grave. Aí, assim, eu não vou receber muito se eu ganhar. E eu ainda tenho que contratar advogado, pagar as custas processuais, esperar um tempão. Vale a pena, né? Vale a pena eu ter todos esses gastos, todo esse exercício, né, para movimentar o meu processo? Bom, em primeiro lugar, quando o caso é simples, como é o caso, por exemplo, do overbooking, do cartão de crédito, do estacionamento, vários casos que eu falei já nos vídeos anteriores. Quando o caso é simples, e principalmente quando ele é voltado ao direito do consumidor, o que é bem interessante é entrar com a ação no Juizado Especial Cível. O que é o Juizado Especial Cível? O famoso JEC, né? O juizado é um tipo de justiça que tem uma limitação financeira, ou seja, só podem ingressar no juizado, com ações no juizado, causas de até 40 salários mínimos, o que hoje está em quase 40 mil reais, ou seja, também não é um valor tão baixo assim, né? E por que eu falo que é interessante entrar com esse tipo de ação no juizado especial? Primeiro, porque não tem custas processuais para entrar no juizado, tá? Então já torna o procedimento muito mais barato, né? Na justiça comum você paga 1% para entrar com a ação, depois mais 4% para poder recorrer, isso sem contar no mandado de citação, na diligência do oficial de justiça, na procuração, que também tem custas, enfim, você corta aí uma série de custos, né, que já torna muito mais interessante esse tipo de processo. Segundo, você não precisa de advogado para entrar no juizado especial. Esse é um lado positivo, porque você não precisa gastar dinheiro, é um lado positivo, mas é um lado negativo também. Porque quando você entra no juizado especial sem ter conhecimento jurídico, você corre muitos riscos, e riscos muito maiores do que quando você está assessorado. Eu sempre cito o exemplo de uma cliente minha, que ela teve um problema, ela entrou com processo sem advogado pelo juizado especial e fez lá os pedidos e tal. Aí, na época, ela até perguntou pro funcionário que trabalhava lá e que estava assessorando ela. Funcionário que era, no caso, um estudante de direito, provavelmente dos primeiros anos da faculdade. E ela perguntou, eu queria que fosse aplicado um índice específico de correção monetária, por uma série de motivos. Aí o que o funcionário falou para ela? Não precisa colocar isso no pedido, o juiz vai apreciar. E ela acreditou, óbvio, ela não tem conhecimento técnico e não colocou esse pedido. Conclusão, o processo dela foi julgado e o juiz, obviamente, não apreciou esse pedido, porque ele não tinha sido feito. E ela só descobriu que isso realmente ia afetar, né, financeiramente ela, que ela acabou não conseguindo ganhar tudo que ela queria, só na sentença e não tinha mais o que fazer, né? Então eu sempre uso esse caso como um exemplo de como é importante às vezes a gente perder, né, ter que contratar um profissional, mas para ter um serviço melhor, né? Um serviço mais técnico, né? Apesar de ser um caso simples, eu acho que a técnica é sempre muito importante.
Outra questão que é muito importante também no juizado especial, você não tem custas de sucumbência. O que são custas de sucumbência? Honorários de sucumbência. É aquele percentual que a parte que perdeu a ação, ou seja, o perdedor, tem que pagar para o advogado da outra parte. Que isso existe nos processos da justiça comum, né? No juizado não tem, a não ser que as partes não saiam satisfeitas com a sentença e quem perdeu na sentença recorra, né? E por meio de um recurso para o colégio recursal, que é o órgão competente para julgar recursos do JEC. Nesse caso, quando há recurso, quem perder o recurso, aí sim tem que pagar custas de sucumbência, tá? Mas então é menos custoso, né? É menos oneroso entrar com uma ação no juizado. Beleza. Outra questão acerca dos honorários dos advogados que trabalham com o JEC, e que também é outro ponto que eu acho que é bem importante ser tratado, é o seguinte: muitos profissionais, eu inclusive, como a gente trabalha muito com o juizado, o que a gente faz? Sabendo que são causas pequenas e que o cliente provavelmente não tem interesse em contratar um profissional antes de ganhar a ação. Às vezes ele não tem nem dinheiro, né? Não tem nem como. O que a gente faz? A gente faz um contrato que se chama contrato no êxito. É um percentual que a gente estabelece no contrato junto com o cliente, falando assim, olha, eu só vou receber se você ganhar também. Então é uma aposta conjunta, né? A gente brinca que a gente aposta junto. Então, se o cliente não ganhar, a gente também não ganha. Mas se o cliente ganhar, um percentual desse valor que ele ganhar, que só depois que ele estiver com o dinheiro no bolso, ele vai ter que pagar. Então é outro ponto que eu acho bem interessante vocês saberem, que existe essa opção também, né? Às vezes a gente fica pensando, não, mas o serviço de advocacia é muito caro, é muito custoso. Não, às vezes não é. É sempre bom procurar se informar, né? Óbvio, você ter uma base de informação, você ter referência do profissional é muito importante. E saber que existem várias formas de contratação, né? Também são possíveis, né? Para que a população tenha acesso à justiça. Outra questão que vira e mexe me perguntam: mas quanto tempo demora para encerrar o processo? Olha, essa é a pergunta de $1 milhão. Não dá para responder. Por quê? Porque, infelizmente, o Poder Judiciário ele não tem um prazo para acabar com o processo, para sentenciar, para fazer a audiência de conciliação, depois fazer a audiência de instrução e proferir a sentença, muito menos para julgar o recurso. Mas, assim, pela minha experiência, a média, hein, pessoal? Pode demorar mais ou menos. A média é de 1 ano e meio para ser encerrado o processo. Esse tempo é grande? É um saco ficar esperando tudo isso de tempo para resolver o seu problema? Sem dúvida. Mas assim, um dia esse dia chega. E se a gente nunca entra com a ação, aí nunca vai chegar, né? Aí você nunca vai correr nem o risco de ver o seu direito garantido e receber uma indenização caso ele tenha sido afrontado. Então, e o que é pior, né? Ainda continuar estimulando que práticas abusivas continuem sendo praticadas contra a gente, tá? Eram essas as principais dúvidas, né? O tempo de duração do processo, as custas do processo e os honorários do advogado, que sempre vem me perguntar. Se você tiver mais alguma dúvida sobre esse tema, se não ficou bem esclarecido algum ponto que era o seu problema, vem falar comigo, me chama pode colocar um comentário ou no Instagram, pode mandar um inbox também, não tem problema nenhum. Que assim que eu puder eu respondo. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, esse vídeo um pouco mais esclarecedor, né, de como funciona o Poder Judiciário, especificamente o Juizado Especial Cível. E se você gostou, dá um like, curte, compartilha, clica no sininho para você sempre receber a notificação quando tiver um vídeo novo no canal.
E toda semana vai ter um vídeo novo, diferente, interessante, tratando sobre um tema relevante para a vida de todo mundo, tá bom? Meu nome é Aline Matheus, eu sou advogada e esse é o Jurisprudência. Muito obrigada e até semana que vem. Tchau, tchau!